Estamos no lacursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte, a gente vai conversar sobre direito administrativo hoje, especificamente atos administrativos e as suas espécies. Espécies de atos administrativos, aula 5 de ato administrativo, e a gente dá continuidade à sua preparação para concurso público. Aula 5, espécies de atos administrativos. A gente vai analisar agora de forma sistematizada esse conceito de atos administrativos, né? Belezinha? Vamos lá, olha só que bacana. Trata-se de classificação doutrinária a respeito dos atos administrativos. Quando a gente fala em ato administrativo, tudo é doutrina. Tudo é doutrina. Tudo bem que existe uma lei no Brasil, que é a Lei de Ação Popular. E essa lei fala muito dos atos administrativos, fala dos requisitos do ato, da nulidade, do aproveitamento e tal. Nós também temos a lei do processo administrativo, que fala da convalidação de atos administrativos, da recuperação de atos administrativos, mas de toda forma, a parte essencial dos atos administrativos está aqui, é doutrina. E aí a gente tem essa classificação de espécies de atos administrativos e nós vamos trabalhar agora com ela. Olha só, nós temos um ato administrativo normativo, um ato administrativo ordinatório ou ordinário, um ato administrativo negocial, uma classificação de atos administrativos como enunciativos e os punitivos. Tudo isso aqui é classificação da doutrina e ela aparece em prova de concurso. Vamos lá? Olha só, atos administrativos normativos. O que a gente tem aqui de importante, de interessante para verificar agora, nesse momento, a respeito dos atos administrativos normativos. São atos praticados no exercício do poder regulamentar. Está lembrado do poder regulamentar, do ato administrativo? Então, quando eu exerço o poder regulamentar dos atos administrativos, eu estou concretizando um ato administrativo da espécie normativo. Essa é a grande sacada aqui, né? Você linkar o poder e o respectivo ato, aí tudo fica mais tranquilo. Via de regra, estão à disposição dos chefes das instituições, por exemplo, presidentes, superintendentes, ministros, secretários, eles exercem o poder regulamentar dentro da administração pública. Portanto, eles podem fazer o exercício do poder regulamentar justamente fazendo uso de um ato administrativo normativo. O ato administrativo normativo é um ato de regulamentação ou de regulação. Existe diferença nas duas palavrinhas, né? Regulação é uma referência expressa às agências reguladoras, ao passo que regulamentação, você está falando aí da regulamentação administrativa feita, por exemplo, por uma Secretaria Municipal de Cultura, né? Quanto a isso, a gente tem que saber essas diferenças, porque em prova tudo pode acontecer, né? Então, olha só, quando a gente fala dos atos administrativos normativos, a gente está falando da administração pública exercendo uma função atípica. Olha que bacana. Lembram das funções de Estado? Sim, lá do direito constitucional. Por isso que o estudo é sistematizado, né? Funções de Estado eu tenho o judiciário, eu tenho o executivo e nós temos o legislativo, ok? O judiciário, executivo e legislativo são funções de Estado. O judiciário faz o quê? Sua função principal? Julgar. O executivo faz o quê? Sua função principal? Executar, você pode colocar administrar também, né? Administrar, maravilha. E o legislativo, faz o que o legislativo? Legislar, belezinha? Sussa, tranquilos? Agora, essas funções aqui são funções típicas, né? Funções típicas, funções principais de cada poder. O judiciário tem uma função atípica, administrar. Uma outra função atípica, legislar. E o executivo tem uma função atípica, que é legislar, e uma função atípica, que é julgar. E o legislativo tem uma função atípica, que é julgar, e uma função atípica, que é
administrar. Agora, eu vou te mostrar onde é que está o poder regulamentar. Judiciário e executivo. Função atípica. Legislativo. Não, legislativo, a função dele é legislar. Então está aqui, ó. Então está aqui. O judiciário e o executivo têm uma função atípica que é legislar. Essa função atípica de legislar é o poder regulamentar. E com ele, esse poder regulamentar é exercido através de atos normativos da administração pública. Atos administrativos normativos. Pô, e o legislativo não exerce o poder regulamentar? Exerce, mas está dentro da função típica dele. Aqui ele consegue regulamentar. Na verdade, não. Na verdade, não é aqui. Deixa eu fazer uma correção. O legislativo vai exercer o poder regulamentar dele aqui, ó, na função administrativa dele. Aqui ele exerce o poder regulamentar. Por quê? Porque aqui ele está praticando ato administrativo. E aqui, como legislar, ele pratica ato legislativo. Tá? Ele não pratica ato administrativo, são atos legislativos. Como aqui eu tenho atos judiciais e aqui eu tenho atos do executivo. Tá? Então, as funções de Estado que a gente estuda lá no artigo 2º da Constituição Federal de 1988 tem uma repercussão enorme dentro do direito administrativo. Eu fundamento o poder regulamentar da administração justamente aqui, nas funções típicas e atípicas de Estado. Tá vendo? Tem que estudar as duas matérias, não dá para você pensar numa só. E quando a gente analisa, por exemplo, espécies de atos administrativos e passa a analisar o ato normativo, a gente vai buscar o fundamento de validade desse poder normativo, desse exercício do poder normativo aqui, ó, na função atípica de cada uma das funções de Estado. Você pode chamar de poderes do Estado, poder judiciário, executivo, legislativo, tanto faz. Mas a gente acabou de identificar fisicamente, digamos assim, o endereço do fundamento do poder normativo e, respectivamente, dos atos administrativos normativos. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então vamos lá. Vamos lá que a gente vai fazer ainda mais coisas nessa aula de hoje, vai conversar mais sobre assuntos bem interessantes e desossar essa situação de atos normativos, né? Olha só que bacana esse aqui, ó. São atos com determinações gerais. Ou seja, regras gerais, né? Não se dirigem especificamente a uma pessoa, mas a pessoas indeterminadas, porque essa é uma característica da norma. A norma, segundo a Lei de Introdução ao Código Civil, sim, a Lei de Introdução ao Código Civil, ela se aplica inclusive em outros ramos do direito, além do direito civil. A Lei de Introdução ao Código Civil, ela traz para nós características sobre a normatividade. E uma das características é o fato de que a lei tem que ser genérica, tem que ser geral, para pessoas indeterminadas, porque senão eu não tenho na lei uma característica dela que é a universalidade. E a universalidade é extremamente importante para a legislação. Se para a legislação a universalidade é extremamente importante, porque faz parte da ideia de normatizar, de fazer normas, eu preciso entender que para regulamentar por meio de atos administrativos, eu também preciso necessariamente de produzir atos administrativos normativos universais, gerais, de imposição para todos. Eu não posso fazer um ato normativo para uma pessoa especificamente. Até posso, mas aí ele seria um ato concreto, de efeitos concretos, né? A doutrina afirma que são leis em sentido material, né? É uma classificação. Por que lei em sentido material? Porque você está materializando uma previsão legal pelo ato administrativo normativo, né? A finalidade não é simplesmente repetir o que se encontra enunciado na lei,
mas garantir a execução da lei. Isso aqui é muito bacana, né? Você garantir a execução da lei, você tem um ato administrativo regulamentar. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. E aí, gostou dessa aula do professor? Professor top de linha aqui do LAC Concursos. Meus amigos, minhas amigas, você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer assistir as 83 videoaulas que o LAC selecionou exclusivamente para o concurso do Instituto Federal Catarinense 2016. Então acesse o nosso site lacconcurso.com.br. O nosso curso custa apenas 10 mensalidades de R$15. E eu tenho certeza, se você cumprir o nosso personal coach, você vai ficar muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Então, forte abraço e espero você aqui no LAC Concursos. Tchau, tchau.